E na aula de hoje tu vai ficar sabendo o que é a amebíase, uma doença causada por protozoários. Protozoário não é planta, protozoário não é fungo, protozoário não é animal. Protozoário é protozoário, um grupo específico de seres vivos que pertencem aí de forma geral ao grupo dos protistas. Quando a gente está falando de protozoário, 4 grupos se destacam. Se destaca o grupo Pseudópodes, que é um grupo específico aí que tem as amebas, por exemplo, e tem a ameba, a Entomoeba histolítica, que é uma das causadoras da amebíase. Nós temos o grupo de protozoários chamado de cilióforos ou ciliados. O paramécio é um desses organismos que fazem parte desse grupo. Nós temos o grupo dos flagelados, que são protozoários que têm flagelo. Vários desses protozoários flagelados causam doenças, dentre eles tricomoníase, doença de Chagas, giardíase, leishmaniose, e temos também o grupo dos apicomplexos ou esporozoários, aonde tem ali alguns desses protozoários que podem causar a malária e a toxoplasmose, por exemplo. Na aula de hoje você vai conhecer a doença amebíase, que é uma doença causada por um protozoário pseudópode, ou seja, possui falsas pernas. Então vamos lá falar um pouco desse organismo aqui. Primeiro, a amebíase ela é causada por uma espécie chamada de Entomoeba histolítica. Mas aqui vale a pena uma informação, tá? Não é só essa espécie que pode causar a amebíase. Outras espécies de Entomoeba podem também causar a amebíase. Aqui eu quero falar especificamente da Entomoeba histolítica, uma das causadoras da amebíase. Então já anota isso aqui no teu material para tu não esquecer que provavelmente professores cobram muito aí conceito de doença. Então olha só, a amebíase é uma infecção causada por a Entomoeba histolítica, é adquirida por transmissão fecal oral. A infecção costuma ser assintomática, na maioria das vezes essa infecção é assintomática, mas sintomas que variam de diarreia leve a disenteria grave podem ocorrer. Muitas doenças de protozoário, gente, são assintomáticas. É até interessante você deixar isso aí anotado no seu material, tá? A amebíase é uma doença causada por protozoário do grupo Pseudópodes. Alguns autores, alguns livros também chamam de risópode. É interessante entender isso porque a forma de locomoção desse protozoário diz muito também como ele se locomove dentro do teu corpo, tá? E por fim, não esquece, a amebíase é uma doença causada por protozoário. O protozoário, gente, dependendo do grupo, ele vai assumir algumas formas. Quando a gente está falando da Entomoeba histolítica ou dos pseudópodes em si, 2 formas são bem conhecidas. A forma de cisto e a forma de trofozoito. A forma de cisto é uma forma mais resistente e geralmente ela se adapta muito bem aqui fora. Dentro do corpo, dentro do seu corpo, por exemplo, a forma que vai estar assumindo é a forma de trofozoito. Grave muito bem esse nome, cisto e trofozoito, quando a gente está falando de amebíase. Olha aqui o detalhe. As amebas citadas se distinguem uma das outras pelo tamanho do trofozoito e do cisto, pela estrutura e pelo número de núcleos nos cistos, pelo número de formas das inclusões citoplasmáticas. Aí entra a questão de vacúolos dos trofozoítos e corpos cromatóides nos cistos. Perceba que aqui eu coloquei algumas espécies que são causadoras da amebíase. A maior destaque aqui que a gente vai estar dando, o maior destaque é na Entomoeba histolítica. Usualmente encontramos os trofozoítos no intestino, geralmente no intestino grosso, nas úlceras, nas fezes diarreicas, os cistos imaturos ou maduros, a gente vai estar encontrando nas fezes normais. Então, geralmente, naquelas fezes diarreicas ali, a gente vai estar encontrando o trofozoito. Já no cocôzinho normal, que inclusive pode ser visualizado aí em um exame parasitológico de fezes, a gente vai estar encontrando a forma de cisto, tá? Olha só com relação ao ciclo biológico desse parasita. Os trofozoítos da Entomoeba histolítica normalmente vivem na luz do intestino grosso,
podendo ocasionalmente penetrar a mucosa e produzir ulcerações intestinais. Um detalhe, tá? Não é raro, mas pode acontecer dessa entomoeba histolítica ela sair do seu intestino perfurando a mucosa e pode invadir outros órgãos. Então nós temos a amebíase cerebral, a amebíase hepática, ela pode sim atingir outros órgãos. É raro, mas pode acontecer. Mas geralmente é assintomático e quando tem sintoma tem muita relação com diarreia, tá? Como fígado, pulmão, rins ou até mesmo o cérebro. Esse protozoário em específico, eles são anaeróbicos, ou seja, não tem mitocôndria, se locomovem através de pseudópodes, o que corresponde ao grupo desse protozoário, e a ingestão de alimentos por fagocitose e pinocitose, ou seja, ele come, ele é um organismo heterotrófico. Então, quando está dentro do seu corpo, ele também vai estar, lógico, ele tem uma relação de parasitismo, mas ele vai estar se alimentando. E ele também executa uma relação ecológica dentro do seu corpo que nós chamamos de comensalismo. Ele come também os restos de comida que se encontram no seu intestino, tá? E a sua divisão, a sua reprodução se dá por bipartição. Ou seja, um origina dois, dois, quatro e assim por diante, tá? E olha só aqui com relação ao ciclo. O ciclo relativamente é muito simples. Basta você apenas ingerir o cisto do parasita que vai passar por seu trato digestório até atingir o intestino. Simples assim, tá? A transmissão direta ocorre através do contato com fezes infectadas, alimentos contaminados devido à manipulação com falta de higiene. Então, literalmente, o ciclo é isso, tranquilidade geral, ingestão do cisto e dentro do teu corpo esse cisto passa a se tornar trofozoito. A transmissão indireta dos cistos é mais frequente nas zonas com más condições sanitárias, como os campos de trabalho não permanentes. Então, aquele centro de obras, por exemplo, ali, de repente pode ser um ambiente propício para a propagação dessa doença, haja vista algumas condições sanitárias que se encontram ali, tá? As frutas e verduras podem contaminar-se quando crescem em terra fertilizada com adubo humano, cocô. São lavadas com água contaminada ou são preparadas por alguém que está infectado, reiniciando o ciclo, tá? É um ciclo monoxênico, o que isso quer dizer? Que não precisa de um hospedeiro intermediário para poder atingir um determinado estágio de vida, só basta você ingerir o cisto, que já era. No ciclo encontramos uma série de estágios que envolvem o trofozoito, o pré-cisto, o cisto e o metacisto. Mas aqui eu quero enfatizar o cisto e o trofozoito, tá? E aqui, ó, modificações que podem acontecer ao longo do trato gastrointestinal. A ingestão do cisto até se formar os trofozoitos que sofrerão um processo de divisão, tá? Em geral, ficam aderidos à mucosa do intestino, vivendo de forma comensal, alimentando-se aí de detritos que existem naquela região, tá? E também de bactérias. E claro, como tem no teu corpo esse organismo, vai estar gerando no teu corpo algum tipo de resposta. Mesmo sendo assintomático, tá? Se tiver sintomas, provavelmente o teu corpo vai estar reagindo a ele, desempenhando aí processo inflamatório, tá? Então, olha só, os trofozoitos invadem a submucosa intestinal, multiplicando-se ativamente no interior das úlceras e podem, através da circulação porta, atingir outros órgãos. Ó, podem, como fígado, pulmão, rins, cérebro, pele, causando amebíase extraintestinal. A transmissão se dá por meio da ingestão do cisto. E aqui eu coloquei algumas manifestações que geralmente é assintomática, mas quando tem manifestações, são essas que aparecem. Percebam, gente, que são manifestações que você também encontra em outras doenças. Por isso que é importante o diagnóstico, os exames parasitológicos, para poder observar ali ou o cisto ou o trofozoito desse parasito. Então nós temos colite, dor, cólica abdominal, abdômen sensível ao toque, forte diarreia, sangue na diarreia, tem a perda de peso, tem a febre e também tem a colite fulminante também, que isso tem muita relação com a parasitemia desse parasito, tá? E o exame parasitológico de fezes é uma boa opção para você poder
analisar ali os cistos. Se a fezes for diarreica, você vai encontrar trofozoito. Se as fezes forem normais, você vai encontrar o cisto, tá? Existem vários tipos de tratamento, é importante destacar aqui, e eu listei aqui para vocês algumas medicações que são importantes a depender do tipo de amebíase que você possua, tá? Então, amebíases que atuam diretamente na luz intestinal, eu coloquei essas duas medicações, eu não vou dizer, gente, porque tá aqui no slide, tá? Amebíases de tecido, as tissulares, e amebicidas que atuam tanto na luz intestinal quanto nos tecidos. Ok? Bom, era isso, tá? Eu espero muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado aí para as tuas provas, para as tuas questões. Amebíase é algo bem simples mesmo, tá? Tranquilidade geral, profilaxia da amebíase, saneamento básico, lavar bem os alimentos, lavar bem as mãos, tá? Não esquece disso. Um abraço, a gente se vê na próxima parasitose. Até lá!